Saudações, amigas e amigos. Eu sou Ellison Silva e chego com a edição 103 do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando que vocês podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @pcategoria. Também que os nossos episódios estão no Google Podcast, no Deezer, Spotify e em vários outros agregadores. E também no YouTube, onde você vai nos ajudar bastante caso se inscreva em nosso canal e deixe o like nos vídeos do Quarta Categoria. E aí, nesses últimos dias, parecia até que estava assistindo um episódio de Dragon Ball, porque estava cheio de Super Saiyajin, um bocado de gente com cabelo louro ou galego, como a gente fala aqui no Nordeste, mas eram só as semifinais da Série D. Hoje, o jogador de futebol, em geral, quando consegue um objetivo muito grande, costuma dar aquela platinada no cabelo, e foi isso que aconteceu. E em clima de comemoração dessa vaga na Série C do ano que vem, Ferroviária e Ferroviário eliminaram o Atlético e Caxias, respectivamente, e vão decidir quem vai ficar com o título da Série D de 2023. E para falar sobre os classificados para as finais, comigo estão meus amigos Felipe Augusto e Marcos Barcelos. Saudações, meus amigos. Saudações, Ellison, Marcos, todos e todas que nos escutam. Chegamos aí à decisão. Teremos o clássico derby das ferrovias, né? Você falou aí sobre os galegos. Aqui no sul nós falamos polaco ou alemão. O alemão é mais pejorativo, mas é assim que muitos se referem. O ferroviário é uma crescente, né? Desde repetidas vezes a gente fala aqui, mas para frisar novamente, para a alegria talvez o Marcos, né? Que gosta muito de frisar isso. Desde que o Elano saiu, o Ferroviário, né, vem numa crescente aí, chega até a final da Série D, enquanto o Ferroviário, né, até parecia que tinha uma queda física, mas parece que foi só uma impressão, apesar que deve estar sim cansado, mas o primeiro tempo contra o Caxias foi interessante, o time conseguiu confirmar aí a sua classificação num jogo cheio de polêmicas, a gente vai falar muito nesse episódio. Tá mudo. Agora sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, e a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria, né? Nevou, né? Nevou na Série D, todo mundo com cabelo platinado, comemorando o acesso e agora a vaga para a final, né? Ferroviário e Ferroviária são merecedores, né, dessa grande decisão, chegaram com muito mérito e o título fica aí nos trilhos, né? Para o primeiro trem que chegar, né? A taça, né? E vou te dizer, vai ser uma grande decisão e já deu para sentir que os dois trens ali, né, tanto do Ferroviário quanto da Ferroviária, estão em alta velocidade e tá tão em alta velocidade que arrancaram até os postes aqui os fios elétricos aqui do Espírito Santo. Né? Que quem não acompanha aqui os bastidores, né? Não percebe as 84 vezes que a energia caiu aqui em Vitória. Então, os dois trens estão em alta velocidade rumo ao título. Vamos ver quem chega primeiro. Os microfones também. Também. Tá difícil. A semifinal da Série D tá causando transtornos aqui no Quarta Categoria, mas a gente vai primeiro para a nossa vinhetinha e depois a gente volta para falar dos classificados, dos finalistas da quarta divisão dessa temporada. Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. É isso aí, estamos de volta para começar de vez esse episódio 103 do Quarta Categoria, falando sobre os classificados para as finais da Série D dessa temporada e, claro, também falar um pouco sobre quem fica fora da final, mas que acabou conquistando o que era o objetivo de todo mundo, que era o acesso para a Série C do ano que vem. Na quarta-feira passada à noite, tivemos a vitória da Ferroviária sobre o Atlético por 1-0, gol de Batista, em uma jogada muito bem trabalhada ali pelo ataque do time de Araraquara. E mesmo tendo vantagem no jogo da volta, que foi disputado na Arena Independência, em Belo Horizonte, no domingo à tarde, a Ferroviária abriu 2-0 com 2 golaços marcados em 2 bonitos chutes que foram feitos por Vitor Barreto e pelo Felipinho. E já no fim do jogo, o Alan Dias acabou descontando para o time de Minas Gerais, só que com a nova vitória,
dessa vez por 2-1, a Locomotiva vai decidir a 4ª divisão e o pessoal por lá está confiante em conseguir o título da Série D dessa temporada. Não, caramba, final, com muita humildade, respeito, a gente chegamos e vamos forte para essa final. Além do fator Elano, que foi determinante para o acesso da Ferroviária, que vai chegar para o acesso e agora para a vaga na final, né? Quero também que vocês falem sobre essa situação do Atlético, que jogou fora de São João del Rei na semifinal e nas quartas de final, né? No mata-mata do acesso e da semifinal, e acaba se despedindo da Série D sem conseguir se despedir do seu torcedor, que foi tão importante nessa campanha muito boa da equipe de Minas Gerais, que vai jogar a Série C no ano que vem. Exato, né? O Atlético se destacou, né, pela campanha com um mandante muito forte, né? Mas em São João del Rei, né? E acaba que nos 2 jogos finais como mandante terminou derrotado, né? No jogo de quartas de final se beneficiou da ótima partida que fez em Feira de Santana contra o Bahia de Feira, que deu uma vantagem muito boa para o jogo de volta no Mineirão, né? Perdeu, mas conseguiu o acesso, e agora não teve a mesma sorte contra a Ferroviária, né? Perdeu em Araraquara, uma grande partida do Chico Bala, que iniciou a jogada do gol, né, da equipe da Locomotiva, né? Talvez não, ele foi o grande destaque da partida, né? Foi muito bem. Foi uma partida digna de Chico Bala, né? Dos grandes momentos que ele teve aí em Série D, né? Tocantinópolis, 4 de julho, foi muito bem. E acabou que o fator torcida, né, que não fez diferença, né, contra o Bahia de Feira, mas que tinha uma vantagem muito boa a seu favor, acabou que dessa vez contou muito, né, e acabou que o time perdeu, saiu em desvantagem, né, uma grande desvantagem por 2-0, né, teria que virar para 3-2 para levar para os pênaltis com pouco tempo para conseguir isso. Conseguiu fazer apenas um gol, né, com o Alan Dias. Inclusive o Alan Dias é um cara aí que vem fazendo boas campanhas em Série D, né, chegando depois de iniciar a disputa, foi assim com o ABC, agora com o Atlético também. E o objetivo do Atlético foi alcançado. Assim como o Caxias a gente vai falar lá na frente, né, são 2 equipes aí que perderam a semifinal, mas fica aquele sentimento de... O Caxias talvez um pouco de revolta pela arbitragem, mas é aquela coisa de pelo menos não, né? Perdemos, mas o acesso foi garantido. Então seria muito mais trágico se fosse a perda do acesso, perda das quartas de final, né? Mas acaba que isso é bem suavizado. Tanto que o estádio, né, lá em São João del Rei vai passar por reformas para se adequar ao que a CBF pede, né? O Atlético é um time que dá para aspirar coisas boas, né, futuramente, pensando em algo a mais, assim, em Série B, um time que já passou pela questão da SAF, né? Não que a SAF seja um sinônimo de ascensão, não é uma garantia, mas um time que se antecipou a isso e já vinha fazendo um trabalho muito bom, então já deve se colocar bem aí para a próxima temporada, né, nessa luta aí. Tanto no Mineiro já vem fazendo boas campanhas, também para a Série C, né, onde vai ter também essa questão, essa concorrência que tinha, né, que perdia jogadores, vai ser diminuída, né? A Série B vai estar aí ainda para tirar jogadores, que é um time que vem fazendo bons elencos, mas agora vai ter diminuído em relação à Série C. Do lado da Ferroviária, né, que surpreende, né? Não era um time, como a gente falou no episódio passado, que se esperava uma boa campanha, uma campanha de acesso, nem pelo que fez no começo da pela primeira fase mesmo, até mesmo quando o Elano saiu, né, e o time conseguiu ter uma sequência boa de resultados, e pela prévia. Não era um time que se era cotado, né, o estado de São Paulo não era cotado para ter acesso esse ano, e acabou que a Ferroviária, depois que o Elano saiu, teve uma ascensão, fez uma mata muito consistente e continua assim, né? Prova disso é de novo nessa semifinal, que foi muito bem, continua se provando muito forte aí. Aquela coisa que a gente fala lá na primeira fase, né, de um time que começa, assim, mais para começar bem, terminar bem, claro, dentro do G4, a Ferroviária mostra isso, porque terminou bem, né, dentro do G4, teve ali um momento de tensão, porque quase ficou fora, mas iniciou também o mata-mata, foi muito consistente até chegar agora nessa fase decisiva, né, e conseguiu passar
pelo Souza, agora passou pelo Atlético e vem muito bem para enfrentar o Ferroviário, um time que se encaixou muito bem nesse mata-mata, né? Talvez seja o time mais consistente no mata-mata, apesar do Ferroviário, o adversário, ser ele, mais regular em todo o campeonato, tanto que é o invicto ainda, mas a Ferroviária tem boas credenciais para enfrentar o seu homônimo aí nessa disputa. Estou muito curioso para ver como é que vai ser a próxima temporada, a equipe já pensando assim em 2024, que é um time que estará na Série A2, então não vai ter tanto. Vai ter holofote, porque a Série 2 ainda tem esse ainda gera reforço para muitas equipes da Série C e Série D. Mas ainda vai ter essa coisa de fazer um time para a Série A2, ver como é que vai ser, e depois reforçar para a Série C, mas pensando nesse time atual, é um time que surpreende muito, conseguiu. Não é uma surpresa. Agora, pensando agora nesse confronto contra o Atlético, não é uma surpresa chegar na final, né, porque já se provou capaz, né, depois de ter conseguido o acesso, e agora vem bem animado, bem cotado para conseguir esse título, mas claro que tem um adversário muito forte aí pela frente, mas agora se coloca assim como um candidato firme e forte para disputar essa taça, né? Aliás, o Ferroviário tem um trauma, né? Eu não gosto muito de falar essa questão assim, né? Porque foi em 94 o time perdeu a Série C, né? Então são jogadores que muitos nem nasceram em 94, né? Então para colocar isso nos jogadores tem que levar um tempo, mas a torcida, claro, tem uma parte, né, porque nem todos passaram por esse trauma de perder o título de 94 da Série C. Então, é um time que vai agora tentar anular esse campeonato do Ferroviário e tentar esse título inédito, né, da Série D e também nacional, que escapou lá há 19 anos, há 29 anos, quando perdeu a Série C, que agora vai disputar no ano que vem, já tentando aspirar uma Série B futuramente, apesar dessa queda em relação que vinha apresentando há 2 anos, quando era amplo favorito a subir, não subiu. Depois muitas coisas aconteceram, o time caiu para a Série A2 e parece que perdeu força financeiramente, mas acontece que o time ainda, e parece que talvez esse acesso tenha reanimado a equipe para voltar a investir bem e voltar aquele passo anterior que tinha de ser um time emergente aí no cenário nacional, não só estadual também. O Ferroviária foi aquilo bem que o Erickson passou, aquele cenário de um time que chegou com humildade nessa fase decisiva, né? Dos times paulistas que a gente já viu subir, esse foi o que menos vinha com a estampa, né, com o carimbo paulista, acesso paulista, né? Que todo ano sempre tem, né? Esse talvez tenha sido um acesso com menos credenciais, assim, de poderio financeiro, né? De super equipe, né? Mas foi o acesso de um time que, talvez das campanhas paulistas que a gente já viu, foi do time que mais mostrou força de vontade, de superação e evolução dentro de campo, né? E aí, o Felipe até mencionou no início do episódio sobre o Elano, né? E aí fica o recado, acho que talvez a frase que mais resume essa campanha da Ferroviária, né? É aquela frase que vocês provavelmente já devem ter ouvido, né? Vocês sabem da frase do filósofo Cebolinha? Não, né? É Elano que se aprende, né? Então, acabou, né? Acabou o episódio aqui, né? Aí não dá, aí não dá. Eu não vi essa chegando, não vi essa chegando. Enfim, deixa eu dar uma respirada. Então, voltando, né, brincadeiras à parte, e a Ferroviária, para chegar nessa final, né, mostrou toda essa evolução diante do Atlético, desses 2 jogos, assim, eu não vi em nenhum momento dessa Série D o Atlético ser tão maltratado em 2 partidas diante do mesmo adversário como foi agora contra a Ferroviária. E, inclusive, só complementando, agora o Atlético completou 3 jogos sem vencer, né? E por pouco que não passa 3 jogos em branco, sem marcar, né? Acabou marcando ali no finalzinho, né? E para descontar a tragédia que já estava feita lá no Estádio Independência, né?
Nos 2 jogos, Ferroviária é muito superior ao Atlético, né? Inclusive, na campanha da Ferroviária do mata-mata para cá, muito marcada por placares magros, né? 1-0, né? Dessa vez tivemos um 2-1, mas foi um 2-1 que poderia ter sido um 2-0, 3-0, porque a Ferroviária teve muito espaço para contra-atacar, explorar as brechas defensivas que o Atlético deixou, né? Um Atlético que já estava satisfeito, né? Já estava com o seu dever cumprido, que era o acesso para a Série C, né? Claro que queria chegar à decisão, tentou, tanto na partida de ida quanto na de volta, agredir a equipe da Ferroviária, mas como eu falei, a Ferroviária foi muito superior nesses 2 jogos, né? E está credenciada a brigar por esse título de igual para igual com o Ferroviário, seu homônimo. Pois é, então a gente já deu a passada aí pela primeira partida que definiu o finalista, que é a Ferroviária, que eliminou o Atlético. E daqui a pouco, agora a gente já vai para o intervalo, né? Bem rapidinho, e aí a gente volta para falar dele, o monstro, talvez um dos maiores jogadores que tenha passado pela Série D do Campeonato Brasileiro. Já voltamos. Tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O Futebol Lodge dos Holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. Traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @Voz da Torcida. Voltamos agora com esse episódio 103 do Quarta Categoria, reforçando o pedido para que vocês que nos escutam, que nos sigam no Twitter e no Instagram, @PCategoria, se inscrevam no nosso canal no YouTube e também deixem o like no episódio. E claro, nossos episódios que estão em vários tocadores de podcast, vocês podem espalhar por aí com a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro. Voltando para a linha férrea agora, na tarde do 7 de setembro, no Estádio Centenário, Vitor Feijão abriu o placar para o Caxias e Wesley empatou para o Ferroviário no jogo de ida da semifinal, que acabou em 1-1. Na volta, muitos gols anulados por um VAR que estava funcionando devagar demais, até aquelas Marias Fumaças, né? Já que a gente está falando dessa questão ferroviário e ferroviária, estava mais rápido do que o funcionamento do VAR, uma confusão danada. Só que aí ele apareceu, aos 57 do segundo tempo, Ciel 99, o monstro de 41 anos e muita bola ainda, marcou de cabeça o gol da classificação do Tubarão, que segue invicto na competição e vai tentar seu bicampeonato, já que o time venceu a Série D em 2018 e também já havia entrado na lista de Tupi e Salgueiro, que foram os dois que conseguiram cair na Série C e voltar já no ano seguinte. A gente vai ver aqui o videozinho do gol do Ciel, que garantiu essa vaga para o Ferroviário na decisão da Série D. É brabo. Ele queria essa uma chegou tarde, mas a tempo de colocar o Ferroviário na decisão da Série D de 2023. E se o Richarlison tá chorando com as críticas por não estar jogando nada na seleção e nem no Tottenham, o Ciel é o 99, né? 9 duas vezes e tranquilamente poderia ser convocado aí para estar na seleção brasileira, já que até o Richarlison jogando o que está jogando por lá, o Ciel que está destruindo nessa temporada, mais de 20 gols aos 41 anos, jogando sempre 90 minutos. Esse aí merecia vaga
na seleção brasileira e vai carregando aí nas costas o Ferroviário para a decisão em busca do bicampeonato da Série D. O Ciel falou no vídeo, né, que queria só uma, né? E só nessa uma em cada jogo já tem 11 gols na Série D, né? É o artilheiro do Ferroviário na competição, né? 3 gols atrás, né, do Heron, que acabou sendo eliminado, né, nessa partida, diante do Ferroviário. E assim, o Ciel, provavelmente um dos maiores, como o Edson falou, o carimbo assina embaixo, né? Um dos principais nomes aí que eu já vi, desde não só da Série D, mas principalmente desde que a gente começou esse podcast aqui, né? É incrível como o Ciel, né, ainda mais com 41 anos nas costas, consegue mostrar tão bom futebol, tanto faro de gol, né? E como ele é decisivo nas partidas, né? Num jogo que o Ferroviário estava claramente assim desgastado, né? Não só por conta da viagem, que teve problemas, né? Para voltar de Caxias do Sul para Fortaleza, né? Mas também de uma campanha que, assim, ser invicto dá um trabalho, né? Desgasta, não é um. A gente fala que o Ferroviário foi muito superior aos outros adversários, isso tem um preço, né? E a conta chegou. Chegando na reta final. Ainda bem que, assim, pro Ferroviário e pro seu torcedor, né? Essa conta tá chegando na hora certa, né? Que é com acesso garantido, com a briga pelo título aí, faltam só 2 jogos aí para chegar um possível bicampeonato, né? Seria o time com o maior número de títulos da Série D, né? E assim, nessa partida contra o Caxias, acho que talvez seja a primeira vez que eu posso falar que o Caxias mostrou um bom futebol. Assim, ironicamente, o Caxias mostrou um bom futebol na vez que perde, né? E não quando ganhou. Foi uma campanha inteira com futebol abaixo do que a gente espera, de uma camisa pesada, de um time que vem de tantas brigas por acesso, né? A gente sempre espera um time experiente, que saiba o caminho da competição. E claro, o Caxias sabe o caminho, o caminho do acesso, né? Tanto que chegou, né? Mas claro que foi ao modo dele, né? Jogando ali por jogos amarrados, né? Jogando por uma bola, né, com pouco repertório, mas nessa partida contra o Ferroviário eu vi o Caxias querendo explorar muito mais do que apresentou nessa Série D. Foi um time bem perigoso diante do Ferroviário, finalizou bastante, agrediu, mostrou mais repertório do que em outras partidas, só não contava, né, aí também com faro de gol do Ciel e claro, né, uma intervenção muito ruim da arbitragem, né? Não vou dizer aqui que foi decisivo para a derrota do Caxias, até porque o Ferroviário também foi prejudicado pela mesma arbitragem, né? Não só com gols anulados, mas também com um tempo extenso de acréscimo que desgastou ainda mais a equipe, né? Então, assim, ao Caxias, apesar da derrota, parabéns, né, pela campanha, né? E por ter mostrado um futebol bonito, até se vê foi uma equipe bem competitiva nesses 2 jogos contra o Ferroviário, e arrisco a dizer que foi melhor que o Ferroviário nos 180 minutos, mas isso não quer dizer que o Ferroviário não tenha merecido essa vaga na final, não só pelas 2 partidas em que tentou jogar, né, que competiu de igual para igual, talvez num nível um pouco abaixo do Caxias, né, mas também por toda a campanha que, como eu falei, né, é duro você chegar numa campanha, numa final de Série D, a gente sempre frisa aqui o quão difícil é a competição e você chegar da forma invicta, né? Isso não é para qualquer um, não. Tem uma questão no vídeo, né? Aí é só uma questão mais curiosa mesmo, não é nada nem curiosa, mais aleatória mesmo, né? Que é a preocupação do céu com o cabelo dele, que a pessoa vai, pega o cabelo dele, ele fica desesperado, não mexe no cabelo. Até aí, mas isso é só uma questão aleatória que eu reparei mesmo. E o Ciel, assim, acho que das 4 temporadas que a gente acompanha a Série D, né, aqui pela 4ª categoria, não sei se vocês concordam, talvez eu acho que o Alisson é o que mais se destacou, assim, na competição, assim, nas temporadas, né? A gente teve Fabrício Daniel, o Alisson Pernambucano, né, com os principais referenciais aí nas edições. O Alisson não foi campeão, nem foi para a final, né? Mas talvez ele tenha sido
assim, o que mais jogou bem, digamos, o desempenho, né, que foi mais participativo. O Ciel está sendo assim, apesar de ser mais fixo, né, ali numa posição. O Alisson rodava mais um pouco do que ele, mas o Ciel realmente se destaca, né? Ele vem ali, parece que vai envelhecendo, ele continua, parece que ele melhora, né? E é impressionante mesmo a capacidade que ele tem ali dentro da área. E não só ele, assim, claro que ele é o destaque, né? Talvez, para mim, o grande candidato ao seu craque do campeonato, assim, pela eleição nossa que a gente faz na Série Z. Né? Confesso que, se não for ele, acharei bem estranho, porque para mim caminha para ser isso. Não só ele, mas o Gabriel, que joga com ele do lado dele, é muito bom também. Não sei a idade dele aqui, mas tem um futuro bem legal aí, se tiver uma idade boa ainda. Não que o Ferroviário não seja um bom time para ele, tal, mas, né, porque pelo Ferroviário ele pode chegar numa Série B também, né? A gente fala muito do Olávio, né, que, né, a gente não entende muito bem que porque ele teve uma chance numa Série B, ele pode chegar na Série B com um Brusque e tal, só fugindo um pouco do assunto, mas é um jogador muito interessante também que o Ferroviário tem. E o Ferroviário tinha uma preocupação, ainda tenho ainda, né, mas se fosse a questão das viagens, é porque a viagem que fez para Caxias do Sul, né, agora vai para São Paulo, não só para São Paulo, para o interior, né, porque se fosse para São Paulo, para a região metropolitana de São Paulo, seria mais tranquilo. Se não fosse isso, acho que o Ferroviário seria agradecendo por a Série D estar chegando ao fim, né, pela questão física mesmo, né, mas como tem essas viagens, talvez seria mais interessante mesmo recuperar a equipe para poder aí, para poder acabar a temporada, porque para mim parece que o time está chegando num ápice físico assim em relação à Ferroviária. A Ferroviária tem jogadores que assim, tem um time diferente em relação ao estadual. O Ferroviária manteve uma equipe, pelo menos uma base do que foi o Cearense, do que foi a Copa do Nordeste, tem mais jogos do que a equipe paulista. O primeiro tempo de ontem, a gente está gravando na segunda-feira, foi melhor do que o que fez contra o Maranhão nas partidas que conseguiu o acesso. Isso talvez tenha até aliviado a torcida. Não saiu o gol, mas o time teve mais chances que o Caxias. Não saiu o gol, mas conseguiu criar. Não teve esse empenho todo, principalmente em casa contra o Maranhão, que foi um jogo muito duro contra o Maranhão. Teve até chance, mas foi até melhor, mas não teve aquela coisa que o Ferroviário tinha apresentado desde então, na primeira fase, até um mata-mata contra a equipe maranhense, e conseguiu apresentar isso contra o Caxias. E tem a questão, né, que a gente acho que temos um elefante no meio da sala para falar, que é a questão do VAR, né. Acho que teve dois lances do jogo, né. O primeiro gol do Caxias anulado, que eu não concordo com a anulação, que foi naquele suposto desvio, que para mim não resvalou aquela bola no jogador do Ferroviário. Para mim, o jogador do Ferroviário desviou, assim, ele tentou disputar a bola e a bola foi para outra direção. Acabou, o jogador do Caxias fez o gol. E o próprio Ferroviário fez um gol desse jeito também, quando estava 1-0, né, e seria 2-0, definiria a partida e acabaria definindo mesmo, como acabou se definindo com 1-0. Né. Eu também não gosto dessa teoria de que se fosse 1-0 para o Caxias, né, naquele momento, claro que a história seria diferente, né, o Ferroviário teria que sair para o jogo e tal, mas que isso definiria a partida e que seria 1-0 para o Caxias. Não, isso ninguém saberia e tal, né? Até mesmo o gol que o Ferroviário fez, né, que a bola bateu no braço do Ciel, mas é uma questão que a nova regra, né, impõe, né, que qualquer toque, voluntário ou não, é anulado. Aí o problema é a regra, não é a marcação do árbitro, que estava muito perdido, inclusive, né, não só estava muito nervoso, né. Teve um lance que até agora eu não entendi, porque um lance no escanteio de falta contra o Caxias, que ele gritou com os jogadores do Caxias do nada, assim, deu um amarelo. Até agora eu não entendi o que aconteceu na área para ele ter aquele gesto, mas acabou que o lance do outro Caxias, depois, no segundo, nos acréscimos, que a bandeirinha marca, foi muito bem anulado, né? Foi anulado no campo, depois o VAR confirmou. Um lance bem difícil que acabou sendo anulado. E o gol do Ferroviário Ciel, que não era para ser anulado, até mesmo fácil para quem é auxiliar
acabou sendo anulado em campo, mas depois o VAR corrigiu e o Ciel conseguiu fazer mais um gol aí na Série D e confirmou essa passagem para a final, né, conseguir esse bicampeonato. Né? Inclusive o Ferroviário, se a gente juntar aí, né, os acessos à história da Série D, né, apenas 2 equipes conseguiram esses acessos, né, esses 2 acessos na história. Né? O 13 também conseguiu, né, mas o 13 teve aquela situação lá atrás, né, de ser o 5º colocado e se beneficiar daquela questão do Rio Branco do Acre, né, conseguiu subir. Do time que queria o G4, né? Agora o Ferroviário tem a melhor campanha, digamos, historicamente, né? Porque foi finalista 2 vezes e passou o 13 no Tupi, né? Que foi campeão e foi 3º colocado em 2013, né? No ano que fez aquele bate-volta. Então o Ferroviário já tem esse feito de ter a melhor campanha, digamos, historicamente, né? De pelo menos ter 2 finais, né? Então, mesmo que perca o título, que não quer, obviamente, né? Quer ser bicampeonato, quer ser o primeiro bicampeão, algo que está demorando para acontecer, digamos, né? Até normal, porque a rotatividade é muito grande na série D. Agora tem essa chance, é o primeiro time que consegue chegar até a final, o primeiro campeão que consegue chegar até a final da Série D anos depois, e agora tem essa chance aí. A questão física preocupa, mas tem essa chance agora, e talvez o jogo contra o Caxias tenha tirar essa dúvida se a questão física atrapalharia, não. Claro que tem mais 2 jogos ainda para definir isso, mas pelo menos essa dúvida passou e agora vai ter esse confronto de Ferrovias aí com o time paulista. O Ferroviário chega aí essa decisão, pode ser o primeiro bicampeão, como o Felipe já falou, chega forte para buscar, mas a Ferroviária também vem numa crescente muito grande, talvez tenha feito seu primeiro grande jogo da Série D, o seu melhor jogo, na verdade, nessa Série D, nessa partida de volta contra o Atlético. Bom, antes da gente já chegar nessas partes finais nessa parte final do episódio, vamos deixar aqui as datas das finais, né? Porque se o Ferroviário está sofrendo aí, talvez esteja sofrendo com essa sequência de jogos, não vai ser agora que ela vai diminuir. Porque já na quarta-feira, dia 13 de setembro, o primeiro jogo da decisão acontece na Fonte Luminosa, a partir das 8 da noite. Já a partida de volta será no sábado, dia 16, às 4 da tarde, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. E essa pressa toda para jogar a semifinal e a final mostram que é urgente que se mude o regulamento da Série D, né? Para que se seja feita uma fase final ou com quadrangular ou com octagonal, ou que pelo menos esses 4 times do acesso disputem uma vaga na Copa uma fase mais avançada da Copa do Brasil, que aí já gera uma cota maior de financeira para a próxima temporada, que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas esses 2 jogos esses 4 jogos das semifinais poderiam ser muito bem evitados, porque o interesse até dos times, claro que todo mundo quer ser campeão, mas diminui bastante, e isso a gente vem percebendo ano após ano, e a gente não quer dizer também que o Atlético e o Caxias não queriam se classificar para a decisão, muito pelo contrário. Mas até pela essa pressa do calendário, mostra muito bem que até a CBF vê com uma maneira um pouco escanteada essas fases seguintes depois do mata-mata do acesso. O que é que vocês acham? Eu concordo. Acho que quando tinha aquela fase preliminar ainda, né, que tinha aqueles 4 times que lutavam para entrar na fase de grupos, né, eu falava que aquela fase era mais importante do que a fase semifinal, né, porque ali ainda tinha luta pelo acesso ainda, né. Na semifinal não. Se você perde a semifinal, você já tem um acesso, né. Agora tem a questão financeira, né, que se você for campeão, você tem uma premiação melhor e tal, mas tem muitas coisas realmente para mudar mesmo, né. Essa questão de você ter uma vaga na Copa do Brasil é algo para se pensar mesmo. Obviamente também o campeão da Série C deveria ter também, né, seria uma consequência, né, assim como o campeão da Série B já tem, né. Assim como eu sou defensor, né, dos times que perdem as quartas de final terem vaga na próxima edição da Série D, né, abrir também, eu não sei como fariam mais, se aumentariam o número de vagas, né, se adaptaria, mas eu acho muita injustiça que você não premie também essa boa campanha dos perdedores do acesso, né, dos jogos das quartas de final, né. Tem algumas questões que a Série D ainda pode melhorar,
E essa situação, né, porque como a gente citou, né, o calendário original previa que a competição terminasse em 5 de outubro, né? 5 não, né? Eu acho que 8 de outubro, alguma coisa assim. E para terminar agora, né? Em 16. 16 de setembro, né? Então é algo aí que assim, encurtou bastante, né? Nem a gente esperava que teria esse encurtamento de datas, né? E acaba que tem essa situação do Ferroviário agora que vai ter essa corrida aí pelo Brasil em 2 semanas, né? Claro que a Ferroviária também vai ter que fazer esse deslocamento, né? Não vai se comparar tanto ao que vai fazer o Ferroviário, né? Porque de Minas para São Paulo não é a mesma distância, é uma menor distância, claro que também a Ferroviária não tem culpa também que a pontuação deu isso, né? Mas acabou que isso aconteceu, mas é uma questão para se pensar mesmo, né? Porque realmente assim, até mesmo a Copa do Brasil poderia ser repensada por completo, assim, e tal, né? Mas é um papo muito maior que que deveria ser feito, mas realmente uma vaga para o Brasil seria bem-vinda para estimular nessa semifinal, porque até assim, até mesmo para nós, a gente brinca, né, que a semifinal é meio que uma férias para a gente, porque não tem a mesma pegada de uma disputa de acesso, tem uma disputa de primeira fase mesmo, porque ainda tem essa briga pelo acesso. A semifinal não tem essa briga, né? Se o time perde, beleza. Se vencer, tem a taça para disputar. Se perde, tem um acesso garantido, né? Então, não tem uma decepção, não tem uma tristeza, assim, tal. Se você fica triste, logo depois você vê que, beleza, tem acesso. Então, o que me pega com essa questão de a gente pensar em uma mudança de formato, que essa final poderia dar uma vaga para a Copa do Brasil, uma vaga direta, né? Uma fase adiante, no caso, né? De que poderia ser dada uma vaga para o time que está ali brigando, parou nas quartas de final. O que me pega é que, tipo assim, a gente discute isso assim, enquanto podcast, desde que o podcast foi criado. Mas a Série D mesmo é desde 2009 que existe esse formato, né? Claro que passou por algumas adaptações, né? Aumentou o calendário dos clubes da Série D. Antes eram só 6 jogos na primeira fase, agora são 14. Enfim, tivemos essas mudanças todas, mas a reta final continua a mesma coisa. O embrião tá ali. E desde 2009 a gente não vê uma tentativa de pensar, porra, o formato podia se tornar um pouco mais interessante, né? Podia se tornar mais sustentável para os clubes que conseguem o acesso, né? A partir do momento que ele consegue, né? Ou também para o time que está ali fazendo um trabalho às vezes de longo prazo e não tem vaga garantida para o ano que vem, né? Essas questões estão ali impostas desde que a Série D é a Série D, né? E assim, talvez chegue a hora que a gente possa falar que passou da hora de se pensar numa mudança nesse sentido, né? De olhar, mas talvez seja pedir demais a CBF, né? Pedir que ela olhe pelos clubes, né? É difícil ela olhar mal para a própria seleção, né? Que dirá para os clubes que disputam a quarta divisão, né? Enfim, eu acho que é muito válida, né? Já que é para falar aqui com a opinião, né? Eu acho que é válido sim ter essa mudança no formato, né? E assim, que comecem a trabalhar visando isso, né? A gente vê que a própria Série C tem um formato diferente, justamente porque viram isso em algum momento, que tinha aquela fase de quarta de final, depois a semifinal, que já não valia grande coisa, e depois a final. Na Série C a gente viu essa mudança, acho que na Série D também tem que passar por esse tipo de questionamento, né? E, como eu falei, passou da hora. E só uma coisa, né? É capaz da CBF ouvir esse episódio, hipoteticamente, e pensar, boa ideia, vou fazer um quadrangular na semifinal. Não é isso. Não é isso para fazer. É antes. E só uma outra coisa também que a CBF fez, que achei absurdo, né? Apesar que alguns passaram pano, com a justificativa que não teve jogo
em Araraquara, né? É absurdo que a CBF colocou 2 jogos da Ferroviária no mesmo horário, né? A final do feminino, né, do brasileiro feminino, e a definição da vaga na final da Série D também, né? Assim, não é legal você ver 2 jogos ao mesmo tempo na TV, assim. Então, mesmo que não fosse em casa, né? Poderia ter esse compromisso de inverter o horário, né? Colocar o jogo do Ferroviário e Caxias às 4, né? E da Ferroviária e da Atlético à noite e tal. Mas nem isso teve essa preocupação, porque a questão do jogo feminino já tinha a questão da programação da TV, e a Série D não, né? A Série D poderia ter assim, essa inversão, mas a CBF parece que gosta de trabalhar contra ela mesma. Ela trabalha a favor dela, mas contra ela mesma também. É uma instituição peculiar. Pois é, e falar em CBF, a CBF sempre traz o prêmio Carne de Onça da semana, né? Queria saber quais são os indicados de vocês. Se o Felipe vai manter esse voto aí para a CBF ou se ele tem outra indicação para o Carne de Onça e depois o Marcos vem com o dele. Eu tenho outra? Seria aquela lá? Não sei se é aquela. Eu não sei, fique à vontade. Não, mas eu vou com essa assim da CBF. Eu fiz uma internamente, mas é internamente, digamos. Bom, meu voto vai para a CBF e com um toque especial aí do VAR, né? Porque, assim, o que sobrou para a gente falar do VAR de Ferroviária e Caxias, né? Não quer dizer que faltou em Ferroviária e Atlético, não. Porque também tivemos problemas com o VAR lá no Estádio de Independência, né? Uma demora muito grande. E talvez seria o jogo a se falar do VAR aqui neste episódio se Ferroviária e Caxias não fosse mais desastroso ainda. Que lá no Atlético e Ferroviária ainda o que pegou mais foi a demora. No outro foi a demora e os erros, né? Que é bem pior. Eu vou ficar também com o VAR nessas semifinais, mas com uma menção para os casos o caso em Volta Redonda pela Série C de xenofobia e homofobia da torcida, por parte da torcida do Volta Redonda contra o Botafogo, né, no jogo válido pela segunda rodada do quadrangular do acesso. O Botafogo se manifestou em suas redes sociais, os vídeos estão aí para todo mundo ver, mas a torcida do Volta Redonda, que raramente vai presente ao estádio, né, aí tá se aproveitando desse bom momento para ir, e aí fica copiando coisa idiota com preconceito não só contra a orientação sexual, e aí se pega ainda também na questão da xenofobia, né, coisa de quem não está acostumado a estádio, mas que vai reproduzir coisas imbecis feitas para os outros, é imbecil reproduzindo imbecilidade. Estou falando que não é coisa de gente acostumada a ir para o estádio por essa situação do Volta Redonda, ser um time que tem muita pouca presença de público, é uma das piores da Série C, com uma média, em média, geralmente vai menos de 1.000 pessoas para o estádio, e é um time que está há bastante tempo na Série C, e nessa temporada com um time muito forte para subir de divisão, mas, obviamente, gente imbecil que frequenta estádio e que comete isso jogo a jogo também é normal. Só que aí foi registrada essa situação no estádio Raulino de Oliveira nesse fim de semana, mas parabéns ao VAR pelo prêmio Carne de Onça dessa semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro. E agora então, vamos de... Vai lá. Então vale uma menção, nesse caso não é honrosa, é desonrosa. Algo que aconteceu na Arena Amazônia, isso, né? Com o caso do zagueiro do Paysandu, né? Que não tem comprovação, né? Mas tem vídeo já. Tem vídeo, né? Que foi agredido pelo presidente do Amazonas, que a camisa dele virou uma coisa, assim, a camisa bicolor, azul e branca, virou tricolor, né? Virou azul, branco e vermelho de sangue com o soco que ele foi dado, né? Algo absurdo que aconteceu, né? Algo assim que a imagem assim é assustadora, assim, pelo tanto de sangue que caiu, e a imagem da camisa choca até mais pelo nível que ficou, assim, em relação a imagem do sangue caindo, você já fica assustado, mas quando você vê a camisa, você fica, caramba, realmente uma coisa bem grave, assim, não que precisasse da camisa para ver que foi grave, mas a camisa realmente comprovou mais ainda, porque realmente foi um lance bem pitoresco, que tanto que, assim, não foi por isso que aconteceu, mas rendeu a demissão do Rafael Lacerda, que fez uma campanha incrível na primeira fase, mas 2 derrotas na segunda fase já renderam a demissão dele. Coisas do futebol.
E que o presidente do Amazonas receba um gancho de ser perto de ser banido do futebol. Se quiser banir também, não vai fazer diferença nenhuma. Uma pessoa que se porta numa condição de presidente de um clube em ascensão, entrar no campo de jogo para dar um murro pelas costas no zagueiro do Paysandu que estava atuando, é uma coisa sem qualquer cabimento. Por mim pode banir mesmo. Não tem nem discussão, não. Também estou nesse time do banimento. E enfim, no vamos... mais, vai lá. só aproveitar para só acrescentar também um carne de onça aí, porque é muita gente, muito cliente que entra carne de onça. Claro que não é tão grave ao ponto do que aconteceu em Volta Redonda, o que aconteceu em Manaus, né? Mas acho que vale se mencionar sim. A gente ficar falando aqui sobre a importância da Série D, né, no contexto geográfico, contexto cultural, contexto futebolístico, né, e a gente sempre lembra daquele episódio de forma até ruim, né, porque é o que a grande mídia lembra, né, que é o episódio do massagista lá que defendeu o gol, né, na disputa por acesso, né, foi Tupi Aparecidense, se eu não me engano, Aparecidense Tupi, enfim, não lembro a ordem do confronto. E ela, a grande mídia, não podia nos deixar esquecer dela, né? Há poucos dias atrás, até mandei no nosso grupo lá do quarta categoria, que completou 10 anos desse episódio e a grande mídia fez questão de lembrar, então, carne de onça também para a grande mídia. Na semana de 4 acessos é brincadeira você ter um destaque em página principal para isso. Carne de onça também para, deixa eu ver o nome aqui, para EDP Brasil. Vê se o Marcos conhece. Conheço. Não deveria nem ser mencionado. Companhia Energética do Espírito Santo, só para vocês saberem. Como pode essa companhia energética não ter energia o suficiente para sustentar essa mansão aqui? Porra, é complicado. Pois é, então vamos agora para as considerações finais. O Carne de Onça ficou só registrando novamente para o VAR nessa atuação bizonha na semifinal da Série D. Nem o VAR queria funcionar nessa semifinal da Série D. Eu acho que o VAR operou antes do nosso episódio aqui, porque estava difícil. Bom, da minha parte, né, agradecer novamente pela companhia. Quase 1 hora de programa, a gente fala muito, isso é impressionante. 2 jogos a gente conseguiu chegar a quase 1 hora aí, mas é porque a amizade é boa e o papo é bom também. Mas sacar aqui no Paraná, que vai começar a Terceirona Paranaense, o campeonato mais carismático aqui do futebol do estado, né? Teremos 11 equipes aí. Para quem já acompanha mais o futebol paranaense, teremos o Paranavaí, que já foi campeão paranaense disputando a competição. Nacional de Rolante, que passou recentemente pela Série D, o Dentópolis já passou pela Série D, também estará na competição. Irati, que também disputou. Então vai começar aí com 11 equipes, 2 vagas de acesso para a próxima divisão de acesso. Então temos a cobertura aí na Série Z, na Série Z Paraná também, que temos esse braço aí, né, para informarmos sobre a nossa sede, digamos aqui, da Série Z. Teremos guia da competição, se tudo correr bem, porque o último está acelerado. As 56 horas do meu dia não estão sendo suficientes, mas estamos aí na labuta para entregar o melhor do futebol alternativo do que for possível, né? Então, novamente, vamos entrar nessa reta final de Série D aí. Já está dando saudades aí da competição, né? Já que é a reta final. Esse jogo aí que é algo raro, né? Termos homônimos, né, se enfrentando em final aqui no Brasil, né? Eu até coloquei lá no Twitter da Série Z, né, que em 2021, né, tivemos Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, final da Copa do Brasil, né, a única vez que aconteceu isso em jogos, em competições nacionais. Demorou muito e agora já temos 2 vezes, né, um confronto entre de mesmo nome, né, no caso, Ferroviário tem, os artigos são diferentes, mas não deixa de ter o mesmo nome, né? E temos essa repetição agora na Série D, né? Não deixa... Talvez isso chame a atenção também da grande mídia, talvez, né? Talvez se fosse Ferroviário e Atlético Ferroviária e Caxias não chamaria atenção, né? Mas talvez esse fato curioso chame a atenção, mas só por isso também, né? Mas continuamos na labuta para levar a melhor informação, a melhor opinião, melhor análise, mais importante, e claro, né, com muito respeito sobre a competição que é a mais democrática do Brasil, que mais reúne jogadores, né, e claro, tem a Copa do Brasil, mas que reúne mais jogadores
toda semana, digamos, né? Essa luta por mais espaço no futebol brasileiro. Então, só agradecer e já nos prepararmos aí para sabatina com os treinadores, que sempre rende bons assuntos e sempre rende boas fisionomias dos treinadores surpreendendo com a gente, porque realmente aqui tem conteúdo. Aqui tem conteúdo, aqui tem acompanhamento, não é uma brincadeirinha apenas. Apenas não é brincadeirinha, realmente é trabalho. Claro, tem muita paixão, tem muita paixão, mas tem muito foco, tem muita informação, tem muito acompanhamento e é isso aí. Vamos para cima, já começar a marcar, já ter esse momento especial de manter essa tradição aí e completar esses 16 agora. Temos 12 e irmos para os 16 treinadores campeões da Série D. Bom, primeiramente agradecer por mais um episódio de quarta categoria, episódio número 103, desse podcast que fala sobre a competição que mais emprega neste país, né? Diga-se de passagem, né? E se quiser empregar nós também, estamos dentro, estamos aí, ó. Inclusive para a grande mídia, se tiver interesse em cobrir ferroviário e ferroviário só por causa dos nomes, né? Estamos aqui à disposição para poder falar deste duelo, né? Porque aqui, como o Felipe falou, né? Aqui nosso espaço aqui tem conteúdo, né? Aqui nós constrói fibra, né? Não é água, não é carne de onça, né? E no mais, né? Queria fazer alguns comentários com relação a alguns comentários em cima de comentários que vocês fizeram, né? Felipe até mencionou sobre me fugiu agora. Agora me fugiu. Sobre o Ciel, né? Claro, se o Ciel não for eleito o craque da competição, né? Ia ser uma grande justiça, né? Eu acho que chegou a hora do Felipe fazer a sua vingança virtual, né? E se alguém eleger outro jogador que não seja o Ciel, ele vai ir lá na rede social da pessoa e perguntar se o Ciel é jogador de vôlei. Né? Chegou o momento disso acontecer. Né? Tem mais um jogador que, se não for eleito, eu vou fazer isso, mas aí esse não vou falar, não. Então, eu acho que você sabe, mas não sei se... com relação ao VAR, acho que eu queria também complementar, né, que não adianta jogar, né, simplesmente o VAR na Série D sem o mínimo preparo. Né? A gente viu que o VAR funcionou muito bem quando colocou árbitros que estavam, pelo menos minimamente, vivenciados com a plataforma. Né? Que já tinham vivenciado a plataforma e o VAR funcionou de uma maneira um pouco melhor do que saiu nessa semifinal. Né? Quando, digamos, retornou os hábitos do que estavam trabalhando antes, mas que ao que me parece não tiveram o mínimo contato com a plataforma e tivemos um resultado terrível nesses dois jogos, principalmente os dois jogos de volta. Então acho que é hora de, antes de pensar em fazer qualquer mudança em alguma coisa da própria competição, incrementar coisas, é bom que haja um estudo por parte da CBF, né? Mas a própria CBF se boicota, né? Enfim. E no mais, queria encerrar falando, claro, puxando a sardinha para o Espírito Santo e falando do capixabão da Série B, que está encerrando a sua terceira rodada. Né? Tivemos aí 6 jogos, né? 6 jogos não, tivemos 4, ainda faltam 2 para encerrar essa rodada. Né? No grupo A tivemos São Mateus surpreendendo, empatando com o líder Jaguaré, né? Em 1-1. E ainda temos CTE e Pinheiros e Linhares e Tupi para encerrar essa rodada. E no grupo Centro-Norte, como estão chamando, né? É o Jaguaré, o líder com 7, CTE vice-líder com 4, Linhares em terceiro com 4, em quarto lugar o São Mateus com 2 pontos, Pinheiros em quinto com 1 e o Tupi na lanterna com 0. Inclusive o Tupi merecia uma carne de onça aí, né? Uma leve carne de onça, porque acabou tomando um WO aí desnecessário na rodada anterior diante do CTE, né? Uma pena. No grupo Centro-Sul a gente teve 3 jogos, né, com o Gel vencendo o Castelense por 2-0, o Capixaba batendo o Sport Brasil Capixaba por 2-1, né, um confronto de esportes capixabas aí, né, e o Rio Branco de Venda Nova batendo o Aster por 3-2. E na tabela o Brancão Polenteiro, que a gente já foi protagonista desse podcast, hoje está na Série B, é o líder do grupo Centro-Sul com 9 pontos, seguido pelo Capixaba com 7, em terceiro pelo Sport Brasil Capixaba com 4,
O GEL entrou no G4 com 3 pontos, Aster com 2 e Castelense fecha um grupo. Então a briga ainda tem algum chãozinho aí para terminar, né? Então vamos que o futebol capixaba ainda não acabou e a Série B tá dando ânimo aí a mais para quem acompanha o nosso futebol. Porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol. É isso aí. E fica o apelo aí para a volta do Temos Futebol. Vai ficar sempre esse apelo aí, essa cobrança para o retorno do Temos Futebol. Vem aí. Então é isso. Então a gente vai encerrando esse episódio de quase 1 hora sobre 2 confrontos que não valem tanta coisa, os 2 confrontos que talvez menos valham agora. Claro, vale o título, obviamente, né? Mas, enfim, todo mundo entendeu que não é a prioridade de todo mundo ser campeão da Série D. A prioridade é o acesso. Mas quase 1 hora de conteúdo sobre 2 confrontos que definiram aí os 2 finalistas da 4ª divisão. Então a gente vai ter um episódio depois do primeiro jogo e da final, e episódio depois do segundo jogo da final, trazendo aí o campeão, e depois começaremos aí as sabatinas com os treinadores. A Série D está acabando, mas 4ª categoria vai seguir por mais um tempo ainda em 2023. Então é isso, valeu a todo mundo que acompanhou, mais uma vez a quem está acompanhando pelo YouTube, deixa o pedido de que deixa o like aí no episódio, se inscreva no nosso canal, sigam a gente no @pcategoria nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, e compartilhem os episódios aí pelos tocadores de podcasts. Então, parabéns à Ferroviária, parabéns ao Ferroviário, e que vença o melhor para a gente ter o campeão já no próximo fim de semana. Um abraço e até a próxima.